Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Irmã Maria, venha fazer essa oração inicial. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem ficar conosco, Senhor, essa tarde. Vem abrir nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E tudo quanto for dito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos louvar o Senhor, né, com o pastor Júnior e toda a igreja. Eu vou cantar esse hino, vocês não conhecem, não é mas o próximo vai ser. Quer dizer, eu acho que vocês já ouviram, pode ser que não lembrem. Meu Deus. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem lhe socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, os seus lamentos não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se os teus lamentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora e vai descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no teu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Deus seja louvado para sempre. Alguém já ouviu esse hino, né? Eu sou das antigas. É muito lindo esse louvor. Número 5. Qual é o número 5, irmã Adriana? Não acredito que a senhora não lembra. Amém. Expulsão. Vamos tocar no tom feminino. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obra ação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo,
do céu vem do selar. Seu Deus, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois vivo e sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu e do selar. Filho divino do Pai, a provisão. Sedenta a alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu e do selar. Glória a Deus. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo o vivo altar. Será que estamos consagrando mesmo tudo a Deus? Se não estamos, precisamos, né, irmãos? Hoje Outro pastor. eu estou cantando uns hinos diferentes, para vocês aprenderem outros. Amanhã eu garanto cantar todos que vocês gostam. 155. Vou botar um ritmo aqui mais um pouquinho animado. Você já ouviu assim? Implorando nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher no dia o valor de quê? Do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o olho sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Faz celeste, faz nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra cantar. Com poder, com poder, com poder. Com fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Espírito vem nos otorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Ô, pastor Júnior, vamos fazer diferente? Vamos botar esse povo para aprender esse louvor? 156. Não, o mesmo. Só que nós vamos, não é através da repetição que a gente aprende, né? Nós vamos cantar a primeira parte e vocês louvam teu poder, teu poder, teu poder. Combinado? Ah, aí é duas vezes teu poder e na última vez é com poder, com poder, com poder. Vamos lá repetir?
Dá pra gente fazer, né? Vamos ensaiar, né? Pra na próxima todo mundo cantar junto bem bonito. Depois, né? Tudo vai. Vai esquecer não, Vera. Em nome de Jesus. Depois vamos lançar o CD da Igreja de Cristo. Não tem o Curió e o Papacapinha aqui? Olha aí, dois. Já são eles. Tá de novo, hein? É. Implorando nosso Salvador, vocês. Teu poder. Divino poder renovador. Teu poder. Que maravilha! Vem da promessa paternal, vem encher no dia o valor do pleno poder celestial. Teu poder. Ai, que maravilha! Com olhos vem nos Surgir, Teu poder. as celestes fazem nos fluir. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, da tua palavra proclamar com poder. Maravilha! O fogo vem nos inflamar. Maravilha! E de toda mancha nos limpar. Mas os créditos ao Senhor, fazemos que também despertar. Nós te suplicamos com fervor. Como a brisa queiras assoprar. Espírito vem nos tocar. Queridos em comunhão, quero aqui contigo a paz gozar. Depressa nos enche o coração. Glória a Deus. Ficou bonito, rapaz. Eu que errei, irmãos. Eu que errei, né? Mas ficou bonito. Tá vendo como é que a gente aprende? É desse jeito. 156. Para perceba a ligação musical que eu estou fazendo. Antes disso, qual foi que a gente cantou? Não acredito que você não lembra. Não. Antes desse que a gente cantou agora, Teu Poder, qual foi que a gente cantou? Espírito. O sim. Depois que você entrega o espírito, a alma e o corpo, o que é que você recebe? Poder. Aí o 156, aconteceu esse poder na sua vida, você entregou o espírito, a alma e o corpo, por causa do que esse 156 vai falar. Alma bendita. A ovelha bendita. Por causa do que esse 156 vai falar, veja que há uma combinação musical aqui, encaixando uma na outra. Com 5 e um 150. Bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caindo triste viu. As chagas com amor pensou e ao mar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar do céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Fico alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra? Depois a gente louva mais, né? Hoje nós vamos ler em Provérbios. É no velho ou no novo? Sempre eu me esqueço. É no velho, depois de Salmo, Vera. Depois de Salmo vem Provérbios. Provérbios é primeiro. Nós vamos ler Provérbio primeiro, 7. E a Fernanda do Rio foi? E trouxe a menina para esse vento? Ah, não, ficar. Porque não é aquela cama não aguenta ela, não? Ué? Deixa ela ali. Ai, Maria. Bota de meia, leva pra aí. É do 1 ao 7, é? Não, nós vamos ler só o 7, Vera. Todos encontraram? Provérbios 1, 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pai amado, Pai eterno, que nós, Senhor, venhamos ser sábios segundo o teu entendimento, Pai. Que a tua sabedoria venha habitar em cada coração aqui presente. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos capacite com essa sabedoria, com esse temor, com esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Ô, irmãos, eu li esse versículo só para não ficar tão extensa. Só que eu quero ler para vocês, continuar lendo a partir do 20. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa leitura. Que diz assim: a sabedoria grita nas ruas. No mesmo é Provérbio 1, a partir do 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça
os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Vocês prestaram atenção? Em algumas Bíblias, o entendimento é mais difícil. Em algumas linguagens. Mas aqui está muito claro, né? Então, assim, não precisa nem a gente explicar. Os que me ouvem, porém, viverão em paz e sem temer o mal. Isso não quer dizer que o mal não vai vir. Isso não quer dizer que nós não vamos ter aflições, problemas, dificuldades. Mas ele está dizendo que mesmo aquele que teme ao Senhor, ele não vai ficar com medo diante dessas coisas. Por quê? Porque nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração que não existe nada, nem ninguém maior do que Deus. Então, se Deus está comigo, por que é que eu vou temer as coisas ruins que vão me acontecer? Por que é que eu vou temer o mal? Por que é que eu vou perder a minha paz? Quando eu falo perder a paz, não é aquele momento que a gente fica desesperado, que a gente fica amargurado, que a gente fica triste. Todos nós, isso faz parte da natureza decaída do homem, infelizmente. Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. Mas essa paz aqui é aquela que excede todo o entendimento. É aquela que nos faz passar por esse período de tristeza, de amargura e de tribulação. Ontem, o pastor começou o tratamento. Eu tinha falado até em 6 mil e pouco, mas não é, irmãos. Cada dose é R$790. São 9 doses que ele vai tomar. Então, as 9 doses dá 700 ou 7.110 reais. Aí, como eu estou também, assim, com problema de junta tudo e joga fora, que não presta mais nada. Aí eu resolvi, para Luiz gostou. Aí eu resolvi passar pelo médico também, né? Eu digo, vamos ver se ainda dá para aproveitar alguma coisa, né? Para ver se... Aí ele mandou tirar um monte de raio-x lá. Quando ele olhou a coluna, ele disse, minha filha, sua coluna não serve mais para nada. E joga tudo. Aí ele pediu 2 exames e disse, vamos ver o que é que dá para aproveitar, vamos ver o que é que a gente vai poder fazer ainda. Então, assim, eu tenho que fazer 2 exames que custam mais ou menos esses 2 exames R$1.500. É só bênção, Vera. Mas, o que é que a palavra diz? Quem teme ao Senhor não tem medo do dia mau. Então, nós não tínhamos dinheiro, nós não temos dinheiro para essas coisas que nós temos que fazer para melhorar a nossa saúde. Mas nós tememos a Deus, nós amamos ao Senhor, nós trabalhamos para Ele, nós estamos dentro da vontade dele, não somos perfeitos. Pedimos perdão todos os dias quando nós erramos. Então nós confiamos nessa palavra que Ele diz. Aquele que me ama, aquele que é sábio, aquele que me busca, quando o dia mau chegar, ele não vai ter medo. Porque ele sabe que eu estarei no negócio. Então nós confiamos. Assim como nós não tínhamos dinheiro, e o Senhor mandou o dinheiro da primeira dose dele, 790, e da minha consulta, 350, aí já vai 1.090, não é isso? O combustível para a gente ir e vir, R$300. Então, como nós não tínhamos, e o Senhor enviou, levantou alguém, tocou no coração de alguém, e mandou esse dinheiro.
Da mesma forma, vai ser na próxima sexta, ele vai fazer a segunda dose. E nós não temos o dinheiro ainda. Quer dizer, nas nossas mãos, né? Eu sei que papai já tem. Eu sei que o meu Deus, ele já tem, já sabe quem é que ele vai usar para pagar. E eu pretendo fazer na próxima semana, essa semana que vem não, porque tem o feriado na quinta, né? Aí atrapalha toda a nossa vida, esse feriado. Mas na outra semana eu pretendo fazer esses exames. Mas eu não tenho dinheiro. Mas o meu Deus, que é dono de tudo, ele tem. Quem ele vai usar, eu não sei. Como ele vai fazer, eu também não sei. Eu só sei que ele vai fazer. Amém? Aí você pode dizer, mas eu não consigo ser assim, é muito difícil para mim. Irmãos, uma vez eu assisti um filme cristão, de um garotinho, que ele acreditava na palavra. Um dia, os pais deles não eram cristãos, os pais deles eram ateus, dizia que Deus não existia, ele era proibido de ler a Bíblia, mas um dia ele pegou a Bíblia. E ele leu que se ele cresce, Deus fazia. E aquele garotinho, na inocência dele, ele tinha mais ou menos 6 anos, ele orava pelas pessoas e acontecia um milagre. E aquilo foi uma coisa, assim, um acontecimento. Aí o povo já queria idolatrar o garoto, aí ele disse, mas eu não faço nada, eu só faço crer no que ele falou. E acontece, é só você crer. Então, assim, nós estamos numa trajetória, numa caminhada, em que, como a gente vinha conversando, né, o pastor estava dizendo que o pai dele antigamente, quando ele era vivo, dizia que que o inferno ia ter mais gente do que o céu, né, pastor? Porque muitos vão ficando no caminho. Não é fácil, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo o quanto foi difícil. Ontem eu estava conversando com outra pessoa que também que se saiu da presença do Senhor, né? Quer dizer, na verdade ela nunca teve na presença do Senhor. Ela era uma frequentadora de igreja, mas deixou. E ela estava perguntando para mim como foi que eu consegui vencer as coisas que eu gostava. Eu digo porque eu tomei uma decisão. Eu decidi que ia seguir a Cristo. Custasse o que custasse. Que o sangue desse no meio da canela ou me cobrisse. Que eu morresse. Que eu ficasse sem filho, sem marido, sem mãe, sem pai. Mas eu não ia deixar de servir ao meu Senhor. Quando eu tomei essa posição, aí eu tive forças para vencer o que viesse, Vera. E não foi fácil não, irmãos. As pessoas acham que a gente vinha conversando, é fácil. Não é fácil. É uma luta diária, como é para qualquer um daquele que resolve seguir a Cristo. Eu tinha vícios que não é o vícios que vocês têm, como fumar, como beber, né, como o vício da dança, né, de ouvir músicas mundanas. Não era esse tipo de vício. E eu vou aqui falar um pouquinho da minha experiência, para que eu sei que tem pessoas que precisariam estar ouvir o que eu vou dizer e não estão aqui. Mas esse vídeo vai ser postado e eu espero que elas um dia escutem, tenham a oportunidade de ouvir. Eu vou contar um pouquinho da experiência da minha vida. Eu me converti não, porque eu não digo que eu me converti, eu me convenci. Eu tinha 24 anos. Na época, eu era casada com o pai dos meus filhos. E ele bebia muito. Sexta, sábado e domingo, ele bebia, era para ele beber. Ele chegava em casa, muitas vezes, com outros bêbados, arrastando ele. Imagine, 3 bêbados, né? Arrastando ele e jogava lá na porta. Às vezes de madrugada. Quando ele entrava, quando eu abria que puxava ele para dentro, ele se levantava. Muitas vezes ele dormiu assim, vomitava, ele dormia lá. No outro dia eu limpava, tinha que limpar tudo. E às vezes ele chegava, ainda conseguia andar, do jeito que estava ia dormir.
E ele chegava me esculhambando. Ele me chamava de tudo que não prestava. Ele me dava macho, porque eu não sei o que existe bêbado para gostar de dizer que a mulher... Não é? Eu não sei o que existe. Porque, sinceramente... Então, assim, eu passei por esse período. Então, vocês que têm marido que bebe, eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é, viu? Eu nunca tive nada dentro de casa, porque o dinheiro que ele ganhava não dava para nada. Só era para beber, Vera. A gente só tinha uma cama, uma televisão que eu colocava em cima de uma caixa, e o fogão, as panelas e os pratos. Era o que nós tínhamos dentro de casa. Quando a minha primeira filha nasceu, a gente comprou um berço e umas poucas coisas para ela. Então essa era a minha vida. Enquanto eu estava vivendo com ele, que ele bebia, a gente nunca tinha nada. Então, quando a gente aceitamos Jesus juntos, aceitou. Não foi no mesmo dia, mas foi juntos. Aí a gente começou a caminhar no Evangelho. Eu achava que eu era convertida. Eu achava que eu era convertida, mas eu não era convertida. Eu cantava no departamento de senhoras. Eu era professora da escola bíblica, sempre gostei muito de estudar a Bíblia, estudava a Bíblia, eu evangelizava. Eu tomava conta dos adolescentes, fazia meio mundo de coisa na igreja. Eu era secretária da escola bíblica. Eu achava que eu era convertida. Eu só usava roupa assim, porque eu era da Assembleia. Então eu achava que eu tinha que ser igual às outras. Aliás, eu queria ser melhor do que as outras. As outras ainda usavam abaixo do joelho. Eu não, eu tinha que cobrir Tanto é que no dia que eu usei uma saia no joelho, o pastor olhou assim e disse: esquecesse o resto em casa, foi. Porque as minhas pernas eram tão brancas que eu não ia pra praia, não ia pra nada, né? Eu era branca, mais branca do que eu sou hoje. Era uma lesma mesmo, Vera. Então assim, eu era uma fariseu, sabe? O fariseu é aquele que faz questão de seguir direitinho as regras. Mas dentro não é bem assim. Então eu passei por esse período. E chegou uma época que aconteceu algumas coisas na minha vida que eu não vou contar agora, porque senão eu vou tomar o tempo todo. Exatamente, velho. Eu já estou vendo aí tu com a cara aí meia... Aí aconteceu a minha separação do pai dos meus filhos, né? Nós nos separamos. E com essa separação, eu vim perceber, eu entrei no declínio. Eu achava que estava firmada na rocha, eu achava que estava tudo certo na minha vida, mas lá no fundo eu tinha alguma coisa que me incomodava. Eu não conseguia entender o que era, mas tinha alguma coisa que me incomodava. E eu me separei dele e eu continuei indo para a igreja. Só que quando naquela época, lá em 2002, uma mulher separada evangélica era a coisa mais terrível, né? Então era um escândalo. E era mais falada do que farinha. Exatamente, Vera. E todo mundo virava as costas. Mas eu continuei indo para a igreja. Em 2003, eu vim morar aqui em Arapiraca. E eu voltei para Maceió em 2005. E continuava indo na igreja, na Assembleia. Continuei na Assembleia. Isso. Só que quando eu voltei em 2005, eu já tinha acesso à internet. Era aqueles computador que era no telefone, era discado. Não sei se alguém aqui lembra, né? Vocês não devem lembrar, mas a gente tinha que discar, era através do telefone, aquela coisa toda. Eu comecei a ter acesso à internet. E isso foi a minha desgraça. Quer dizer, foi a minha desgraça total, que Deus usou também para me reerguer. E eu comecei a entrar na internet e comecei a me afastando da igreja.
Geralmente eu ia no culto de doutrina, que é o culto da palavra, do ensinamento da palavra, e no domingo e na escola bíblica. Eu sempre gostei de escola bíblica. Eu ia esses dias. Aí já não ia no culto de doutrina, aí depois eu deixei de ir na escola bíblica, depois eu deixei de ir. Eu ia 2 vezes por mês, depois eu ia 1 vez por mês, aí voltei para Maceió, encontrei uma amiga lá do tempo que eu era solteira. Essa amiga era desmantelada e eu estava me sentindo sozinha. E o que aconteceu? Comecei a andar com essa amiga para as festas, os bares. Vera, comecei a ir para... Aí comecei a ir para a praia, né? Eu tava numa época em que eu estava bem magrinha, pesava 58 quilos, com as pernas torneadas, bronzeada, Vera. Era um tchutchuzinho. Ah, com certeza. Vamos ver que é o tchutchuzinho. Comprida. Pois era, Vera. Cabelinho cortado aqui, ó. Eu tinha 30 e poucos anos, mas parecia que eu tinha... Não, nessa época eu tinha 35. Não, o povo me dava 20, Vera. Aí me apelidaram de Barbie e eu me achando. E trabalhando de Deus. E me afastando do Senhor, Vera. E chegava lá na praia com aquele biquíni pequenininho, e me deitava lá, e os homens passavam, e tirava onda. E numa dessas idas à praia eu encontrei essa menina que fazia mais de 10 anos que eu não via ela. E ela morava na Ponta Verde. Aí pronto. Como eu estava muito sozinha e querendo amizades, aí a gente reatou aquela amizade, né? E ela começou, ela era do mundo, bebia, dançava muito. Eu nunca bebi, eu bebia algumas vezes com o meu marido, no caso o ex-marido, né? Mas eu nunca fui de beber. E nessa época eu continuava dizendo que era crente. Eu dizia para todo mundo que era crente. Eu não ia para a igreja, não estava mais lendo a Bíblia, não orava, mas eu era crente. E eu dizia o seguinte: Deus entende. Deus sabe que eu quero ser feliz. Eu estou procurando. Deus não quer que ninguém seja infeliz. Era isso que eu dizia. Então, é melhor. Deus está mais interessado na minha felicidade do que eu estar dentro da igreja sendo infeliz. E eu comecei a ir com ela para os barzinhos. Ela gostava muito de barzinho, ela tinha a turma dela. Aí, como eu era a única que tinha carro, aí, claro, né? Me abraçaram, por quê? Tânia, vamos hoje para... E eu comecei. Eu sentava, eu dizia, gente, eu não bebo. Não, tu toma um churrasco, tu come um churrasco lá, fica comendo uns camarão lá e tu manda um refrigerante. E isso eu fazia. E ia para um lugar lá chamado Fernão Velho, que tinha lá um forró. E elas andavam a se dançar e eu ficava lá, só olhando. Era, Vera, já pensou? Agora, Vera, me diz uma coisa. Se tu tivesse me conhecido crente e passasse naquele barzinho e visse eu lá, tu ia dizer o quê? E não era crente, estava no meio dos carniceiros. Pois é. Ele dizia, estava aqui. Que exemplo de cristã eu estava dando? Nenhum. Como era que eu ia ganhar aqueles que estavam no mundo se eu estava no meio deles? Fazendo o que eles faziam. Embora eu não dançasse, não bebia, mas eu estava no meio. Aí o que aconteceu? Eu fui me afundando cada vez mais nas redes sociais. Naquela época existia o Orkut e existia o Messenger, que a gente falava com as pessoas, ligava a câmera, a pessoa via e aquela coisa toda. E eu comecei a me envolver com pessoas através da internet. Pessoas que eu não sabia, que eu não conhecia, mas comecei por aí. E, irmãos, eu me viciei de tal forma que eu já estava deixando de trabalhar para ficar na internet. Às vezes eu tenho uma amiga que eu tenho ela como irmã. Ela trabalhava numa autoescola. Eu chegava lá nessa autoescola dela, na hora dela largar, e a gente chegava em casa 10 horas da noite. Ela largava de 5 horas, a gente ia para uma lan house, naquela época tinha lan house. E quando eu voltava para casa, era 10 horas da noite. Gastando dinheiro, deixava de trabalhar para ganhar dinheiro.
E dessa forma eu fui vivendo. E virou vício. Às vezes eu morava em Maceió, eu vinha trabalhar aqui em Arapiraca, eu passava o dia pensando, aperreada que terminasse o horário de trabalhar, de encerrar o meu expediente para ir para a Lan House para bater papo. Só que daí veio outro vício, além desse. Eu tinha um vício pior ainda. Vera. Eu me viciei em pornografia. Então, eu passei um período da minha vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? E estava contando para ela que eu passei um período na minha vida em que eu sei muito bem o que é você lutar contra vícios. Eu lutei contra o vício da pornografia, da masturbação e o vício de redes sociais. Eu era viciada, irmãos. Eu era viciada mesmo. Eu passei de 2005 a final de 2009, ou seja, 2010. Foi 2009, agosto de 2009, foi quando eu estava no fundo do poço. Além do vício da masturbação, da pornografia, porque a pornografia leva à masturbação, e das redes sociais, eu me afundei em dívidas. Então, eu estava totalmente desmantelada. Mas, Vera, o pior é que você acredita que eu ainda jurava que era crente? Pois é, já jurava, viu? Mas ela não pensava, ela jurava, era pensar não. Eu era crente, ia para a igreja, de vez em quando eu ainda ia. Dizia que acreditava na palavra de Deus e que Deus, isso é bobagem, Deus entende, Ele sabe que eu sou fraca. A mesma desculpa que hoje eu escuto as pessoas dando. Mas sabe o que é que me deixa mais triste? É que quando eu olho para pessoas como as pessoas que a gente conhece, que tem aqui, eu não vou citar nome porque você já sabe quem são, né? E não só aqui, em outros lugares também, como tem em Sete Casa, como a gente conhece pessoas da nossa família, o meu filho, a minha nora. Quando eu olho para eles, sabe o que é que eu sinto? Eu sinto uma dor tão grande no coração. Eu sinto uma tristeza. Porque naquela época que eu estava perdida, que eu estava dessa forma, achando que estava certa, eu achava que eu estava certa, irmão Adão. Não tinha ninguém, eu nunca tive ninguém, pastor nenhum, que chegasse e dissesse: minha filha, vem cá, senta aqui. O que você está fazendo não está correto. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Se você continua desse jeito, as coisas que você está fazendo, você está dando legalidade para que o diabo entre na sua vida. E eu dei legalidade. Gente, quando nós somos viciados em pornografia, pode ter certeza que você tem um espírito diabólico atuando através de você e em você. Então, a gente precisa de libertação. Eu não tive o que essas pessoas têm aqui conosco. O pastor Júnior, ele ensina. Eu falo. Todo sábado, todo domingo e agora segunda, nós estamos aqui ensinando a palavra. E quando vocês precisam, nós falamos a verdade para você. Minha filha, meu filho, não siga por este caminho, porque esse caminho eu já trilhei e eu sei o sofrimento que vai trazer. A menina já me perguntaram: peraí, o dia de segunda-feira é o quê? Eu digo: você é assim, o Renato e a Cristiane, assim, pois foi assim, a mesma coisa deles. Eles estão ensinando a gente como é que a gente faz e segue. Repare na televisão e veja na vida real. Também se quiser, e se não quiser, deixe que eu vou. Então, Comigo é assim. eu estou relatando isso. Não dá conselho, né, não, Adão? Não tem aquela traje que pede lá de casa. Mulher, procura o teu meio de vida, mulher, pelo amor de Deus. Então, gente, Vamos voltar. olha. Tá certo.
Quando eu falo, às vezes eu sou tida até como muito rígida, né, nas minhas palavras, mas quando eu falo, é porque eu já passei, é porque eu já fiz, eu já senti na pele, e eu não estou apontando o dedo, porque eu me coloco no lugar da pessoa e eu sei o quanto é difícil você ser liberta de um vício. O vício que eu tinha não era de cigarro, o vício que eu tinha não era de bebida. Eu não tenho nenhum prazer, pense uma pessoa que nunca teve nenhum prazer nessas coisas do mundo, mundana, dessas danças pornográficas, dessas músicas indecentes, de show. Essas coisas nunca me atraiu. Mas o diabo descobriu o meu ponto fraco. Então, eu fui me enredando ali nas redes sociais e com o computador veio a pornografia e eu era viciada nisso. E no dia em que o Senhor, Deus, teve misericórdia de mim. Por isso que por mais que eu faça, nunca vai ser suficiente para agradecer o que o Senhor fez por mim. Porque se Ele não tivesse tido misericórdia de mim e Ele mesmo tivesse falado comigo, porque ninguém falou comigo, ninguém fez o que eu faço com as pessoas, ninguém me advertiu, me chamou a atenção, me corrigiu, me deu uma cacetada, vá se converter, o que você está fazendo é errado, faça um compromisso, assuma um compromisso. Ninguém fez isso. Mas eu cheguei a um dia em que aquele vazio, aquela angústia, aquilo que eu estava fazendo não fazia bem para mim. E eu sabia, eu tinha consciência de que se eu continuasse eu ia para o inferno. E Deus teve misericórdia de mim. E Ele me resgatou. E hoje, quando eu vejo pessoas fazendo o que fazem, passam um tempo na igreja e não conseguem resistir os apelos, como uma pessoa ontem me perguntou, como você venceu? Eu digo, como eu venci, não foi fácil. Mas hoje você pode botar um filme lá, pornô, que não me interfere mais. Eu estou livre desse espírito de prostituição, porque isso é um espírito de prostituição. Quando você, o espírito de pombagira. Pois é, Vera. Quando a gente está fazendo essas coisas, quando a gente tem esse desejo por essas coisas, é o espírito de pombagira que atua na nossa vida. Quando uma mulher sente prazer de estar mostrando o seu corpo, sente prazer de estar requebrando, mostrando a bunda, requebrando aquelas músicas horríveis, simulando relações sexuais na frente de crianças. Isso é um espírito de pombagira, Vera, que faz isso. Então eu não sei quem aqui assistiu aquele vídeo que eu postei, que fala do funk. O funk é um ritmo que chama justamente o espírito da pombagira para se apossar das mulheres. Vocês sabiam? E o pior de tudo, a gente pega esses inocentes e coloca eles para fazer isso. Essas crianças já sabem ser sensuais. Já se requebra da mesma forma que vê a mãe, ou vê a tia, ou vê alguém fazendo, elas fazem. Então, por que eu estou falando isso? Foi fácil a minha libertação? Não foi fácil. Mas eu tive que assumir um compromisso com Jesus. A partir do momento que eu disse, a partir de hoje, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu só vou fazer aquilo que te agrada. Eu vou lutar com todas as minhas forças para que eu me liberte, seja liberta disso e para que só o Senhor tenha prioridade na minha vida. E graças a Deus, não é porque eu sou forte não, irmãos. Não é porque eu sou melhor do que outro aqui. Qualquer um que tomar essa decisão, o Senhor opera na vida dele. E
desde agosto de 2009, que eu venho, sabe? Assim, melhorando cada dia. E vai melhorar. Jesus me libertou. Jesus me tirou do inferno. E hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Que não foi fácil. Mas do jeito que eu consegui, do jeito que o pastor Júnior conseguiu, qualquer um consegue. Irmão Zé Luiz, o irmão consegue se libertar do vício, sim. Só é tomar uma atitude. Vera, você consegue sim. Só é você dizer: nunca mais eu vou colocar essa porcaria na minha boca. Eu tenho fé em Deus. Não tenha fé em Deus só não. Tem que ter fé em Deus e tem que ter atitude. Tem que ter ação. A Sônia, para. Porque, olha só, se eu ficasse dizendo assim, um dia Deus vai me libertar. Um dia Deus vai me libertar. E toda vez que eu via qualquer coisinha no computador que fosse sensual, eu já ia... Eu nunca tinha me libertado. Mas eu tomei a decisão. Por mais que fosse difícil, quando aquilo vinha, eu não vou fazer. Não era fácil. Eu resisti a não olhar. Mas eu resistia. Eu ia ler a Bíblia. Eu ia ouvir louvores. Eu ia orar. Eu ia ouvir pregação. E fui resistindo. E fui lendo a Bíblia. E fui orando. E fui jejuando. E fui resistindo àquilo. Hoje eu tenho nojo. Quando eu vejo alguém requebrando a bunda aí. Muitas vezes nem bunda tem, né? É aquele, como diz no popular, é um rabo seco requebrando. E eu sinto pena. Eu sinto, irmãos, tristeza. Porque quando eu olho, eu vejo que eu não fiz aquilo, mas eu fiz semelhante àquilo. Eu estava indo para o inferno. E consciente de que eu estava indo para o inferno. Eu tenho certeza que o que fez com que Deus tivesse misericórdia de mim, não tivesse deixado eu continuar, foi as orações da minha mãe. Porque as orações, você pode até achar que não faz efeito. Você ora e não acontece nada. Mas Deus está agindo. Então hoje eu me dou o coração quando eu vejo as pessoas fazendo consciente, porque nós estamos aqui pregando a palavra. Nós estamos dizendo, gente, isso aí vai lhe levar para o inferno. O que você tem que focar é o que vem depois dessa vida. Você tem que dar prioridade a Deus. Mas o meu marido, deixa ele ir só para o inferno se ele quiser ir. Insista, persista. Mas é difícil. Não é fácil. Não foi fácil para mim. Eu era sozinha, eu só tinha eu e meus 2 filhos. E eu venci. Porque eu sou melhor do que vocês, não. Porque eu busquei a ajuda de quem poderia me ajudar, que foi Jesus. Me parte o coração, sabe? Porque eu vejo essas meninas aqui em Sete Casa, que a gente fala, e estão indo consciente. Elas não vão poder dizer assim, ninguém me falou, ninguém me corrigiu, ninguém me chamou a atenção. Elas não vão ter essa desculpa naquele dia em que Jesus disser, eu não te conheço. Afasta de mim. Vocês não fazem noção do que é o inferno. Vocês acham que o que vocês sofrem aqui, vocês acham que o que eu sofro aqui é o inferno? Isso é sofrimento, não é? A irmã Cida está lá sofrendo com aquela enfermidade. Mas vocês acham que isso é sofrimento comparado ao inferno?
não é. Pense na eternidade. Pense na eternidade. É para sempre. Se você não se libertar, se você não se agarrar com Jesus, e você morrer no pecado, vai ser para sempre em sofrimento. Você vai estar para sempre. E eu agradeço todo dia a Jesus porque Ele me resgatou. Eu entendo que não é fácil para quem está no vício, porque eu já fui viciada. Mas nós damos a mão. Nós dizemos, nós estamos aqui para ajudar vocês. Quantas vezes eu disse para a Daiane, quantas vezes eu disse para a Laís, nós queremos, meninas, que vocês tenham um futuro diferente, façam escolhas diferentes. Busque a Deus, escute o que a sua mãe fala, escute o que nós estamos falando. Fale a palavra. Não faça as escolhas que a sua mãe no passado fez. Olhe para a situação. Elas não deram ouvidos e fizeram exatamente o que todo mundo dizia que elas iam fazer. Esperava que elas fizessem. Nós amamos, nós lutamos por elas. Como eu sinto pelo meu filho, eu sinto a mesma coisa quando eu vejo, sabe, a Daiane, a Laís e tantas garotas iguais a ela que estavam aqui ouvindo a palavra que a gente trouxe para perto. Faça diferente, escute quem já passou por isso. Isso me dói no coração, sabe por quê? Porque eu sei que a qualquer momento Jesus vai voltar. Eu sei que a qualquer momento qualquer um daqui pode morrer. Qualquer momento. E se essas pessoas morrerem e não tiverem tempo de se arrepender, nunca mais a gente vai ver elas. Irmãos, não é motivo pra gente ficar rindo, não é motivo pra gente ficar eu acho pouco. É motivo pra gente chorar, é motivo pra gente sentir dor, como Paulo disse, sentir com dores de parto, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus, as pessoas estão indo para o inferno. E é definitivo, não tem como mais sair de lá. Depois que você morreu sem Cristo, acabou. Não existe outra chance. É fácil para uma pessoa como a Vanessa escolher Jesus em vez de um marido, não é? Mas se ela não fizer isso, ela vai para o inferno, ela, marido e filho. Então, quando você escolhe seguir a Cristo, mesmo que seja difícil a sua convivência com seu marido em casa, Deus faz a obra. É só você ter paciência, é só você confiar, é só você permanecer. Então, gente, não abandone, não deixe de orar por aqueles que estão. Muitas vezes a gente se revolta. Às vezes eu já me revoltei, sabe? Mas não deixe de orar por aqueles que estão lá no fundo, que um dia já estiveram aqui. Porque como eu tive dificuldade de me libertar, eu sei como é difícil. Mas aqui, nesse assentamento, ninguém vai poder dar desculpa de que não tem palavra, de que não é ensinado, de que não tem exemplo. Porque nós fazemos tudo
nós nos sacrificamos para estar ali, na linha, para que vocês olhem para nós e não tenha nada do que nos acusar. E se alguém acusar, que seja falso. Nós lutamos para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor, para que vocês tenham um exemplo, para que a gente possa dizer assim: irmãos, não faça isso, porque eu já fiz e já quebrei a cara. Vocês, qualquer um aqui nesse assentamento, nunca vai poder dizer: não, eu deixei de ser crente porque aquela igreja não ensinava a palavra, ou aquele pastor era desmantelado, ou aquele pastor só queria dinheiro, como alguém já disse dos outros. Vocês nunca vão poder dizer isso de nós. Nós tratamos vocês como filhos. Eu amo cada um aqui como se fosse meu filho. Hoje eu estava dizendo para a Vanessa o quanto eu fico triste, o quanto me dói, porque eu amo. E quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer ver aquela pessoa indo para o inferno. A gente não quer ver. Então, lute. Lute, porque o céu é real. E nós temos que viver a partir daqui o reino de Deus. Mas o inferno é uma realidade, e uma realidade terrível. E muitos jovens estão indo para o inferno por escolha. Eles escolheram, e Deus respeita a escolha de cada um de nós. Deus não vai obrigar que você fique com Ele. Ele respeita se você não quer Ele. Mas eu oro para que o Espírito Santo consiga quebrantar o coração daqueles que precisam de libertação. Que vocês que ainda não conseguiram se libertar do fumo, do cigarro, tomem uma posição diante do Senhor. Se agarre com Jesus, que Ele ajuda. Aqui está a prova de que o Senhor faz. Falei demais, pastor, mais uma vez. Mas nós vamos... Quer falar alguma coisa, pastor? Só para dar um complemento nisso que ela está dizendo. Os mesmos vícios que ela teve, eu tive. Mesmo. Não nos conhecemos, não. E para quem não sabe, ter um teclado desse e tocar mais ou menos em evento atrai muita mulher, muita. Eu tive a oportunidade de tocar em alguns que eu não pedia não, se ofereciam para mim de 18 a 60. Sabe por que eu não ia? Eu tinha medo de Jesus voltar na hora e ir para o inferno. Eu tinha medo porque devido ao excesso de masturbação, não dar conta da mulher. Tinha medo. E eu tinha medo porque eu não sabia se aquela pessoa era casada ou solteira. Vai que fosse casada. Eu estava conhecendo a pessoa ali. E ofereceram dinheiro para eu sair por causa de um teclado. Ainda me lembro que o teclado era Yamaha 510. Eu ia para eventos convidado por pessoas que montaram um evento e diziam: não, enquanto a gente desmonta e guarda as coisas ali, tem uma menina ali atrás, vai ali para ver qual é que tu quer. Aí, como eu não ia, eu chegava em casa, ia descontar uma masturbação. Ia descontar em outra maneira. Como ela abriu o jogo aqui hoje, outro dia eu vou pegar uns pedaços da minha história que nem a minha mãe sabe, nem meu pai sabe, vou contar para vocês. Meu pai morreu sem saber. Quando a gente levava a Daiane e Laís lá para casa, sabe como meu familiar dizia? No dia que essas meninas resolverem
agredir, ou arrebentar você, elas vão abrir a boca e dizer que você abusou elas. Meus familiares dizem isso para mim. No dia que eu apresentei, a Daiane e a Laís, na mesma live, vieram no direct e vão dizer, daqui a pouco vão lhe acusar de abusar menores. Arranque essas meninas daqui. Elas não gostam de vocês, não. Elas nunca vão obedecer a vocês. Ainda acho que tem esse print lá no direct do Instagram. Não quero essas meninas aí. Porque você pode a qualquer momento ser acusado por elas que você tentou abusá-las. Para elas tirar vantagem. Eu nunca disse isso nem a Dani. O povo que dizia, velho. Mas, voltando ao meu passado, se libertar, ele disse, sabe por que eu não tenho TikTok, irmão Luiz? Sabe por que eu não tenho Kawaii? Porque 3 dias que eu tive Kawaii, eu percebi que se eu ficasse mais uma semana, eu ia voltar a ser quem eu era. Eu botava lá, gospel. Tem uma lupazinha que você bota lá, gospel. Aí só aparece gospel, né? A minha aparecia pornografia. E eu assistia. 3 dias o Espírito Santo cozinhou aqui. Desinstala! Desinstala! E eu desinstalei. E se libertar dessas coisas é difícil. É difícil. Outro dia uma pessoa me disse aqui, a minha tentação é o funk. E eu nunca vou conseguir me libertar. Eu disse, eu sei o que é vício. É doce. Você quer, mas não tem força. Você quer e tem vontade, mas não tem força. Mas o que é querer e ter vontade e não ter força? É pegar esse carro, pintadinho, bonitinho, do jeito que ele está. Quem olha de longe, isso aí, quanto está esse carro? Não, estou vendendo barato, 30 mil. Aí quando você vai ligar, pagou, comprou, quando você vai ligar, está sem motor. Tem o carro, tem os pneus, tem os faróis, tem a bateria, tem a mala, tem o estofado dentro, tem o câmbio de marcha, tem o acelerador, tem o freio, tem o sonzinho dentro do carro, mas está sem motor. Vale alguma coisa? Não. Mesma coisa quando você está no vício, você quer se libertar. Você tem vontade, você quer, você deseja, não tem força. Se Deus não for lá, ou mandar alguém para lhe arrancar de lá, vai chegar um determinado momento que, meu amigo, nem vai aparecer mais ninguém, nem Deus vai ter mais misericórdia, e você está escrito lá no livro do inferno. Agora você imagine, vou botar o nome dela porque a mãe dela está aqui. Você imagine que existisse purgatório, que não existe, a mentira da Igreja Católica. E de acordo com os pecados da Daiane, podia ser qualquer outro que estivesse aqui, ou qualquer outro, estou dando exemplo como ela está aqui. Aí depois o pastor falou, aí a Bíblia, os católicos dizem que dependendo dos seus níveis de pecado, é o tempo que você vai passar no fogo do purgatório. Né? Olha, por exemplo, eu passei 30 anos pecando por exemplo, pornografia. E nunca foi do purgatório. Aí eu morri. Aí, de acordo com a Bíblia, a história católica, a Bíblia não, a história católica, Deus vai avaliar e vamos dizer assim, Júnior vai ficar 10 anos no fogo do purgatório e depois vai para o céu. Vamos supor que isso acontecesse com Daiane. De acordo com o pecado da Daiane, ela vai ficar 10 anos no fogo do purgatório, depois ela vai para o céu. Imagina a irmã Adriana assistindo a filha queimando no fogo do purgatório. Ela não estava sentindo, a irmã Adriana não estava sentindo dor nenhuma. Só estava vendo a filha queimando viva, sem... Interessante que se você não parou para entender, o fogo do inferno queima, mas você não vai se acabar, você vai continuar a mesma pessoa. O espírito da pessoa queimando lá. E nunca se acaba. Lhe angustiava não, irmã dele. Ver a sua filha queimando assim, 24 horas, mas é só por 10 anos. Com certeza. Era de Maiaga. 10 anos, 10 anos é só 120 meses. Só 120 meses. Lhe angustiava não.
Sem ela, ela não morria, porque no fogo do inferno não morre. Mas vamos dizer que só o purgatório, 10 anos só. Depois ela ia para o céu, tranquilo. Só 10 anos. Agora você imagina, fogo purgatório não existe, é mentira da igreja católica. Eu já disse isso lá em 7 casas. Então, imagine isso no inferno. Você não está vendo. A irmã Adriana seguiu a Bíblia direitinho, tentou não pecar, depois que aceitou Jesus, viveu uma vida alinhada, foi para o céu. Deus o livre. A Daiane não seguiu o mesmo caminho, pegou descendo. Você imagina essas pessoas ficar eternamente queimando. Rapaz, se eu tivesse um filho, a pior coisa para mim foi que meu pai morreu. Eu sei, tenho absoluta convicção que ele está no céu. Aí você quer ver, eu não estava fazendo isso aqui agora se eu soubesse que meu pai morreu sem Jesus. Porque o sofrimento que ele estava passando no inferno agora, desde 2007, quando ele morreu, queimando lá. Na verdade, não está no fogo do inferno ainda. Ele está num calabouço, vamos dizer assim. Uma lama de fogo. Quem morre não vai direto para o lago de fogo. Ainda vai ser jogado. Mas fica como se fosse numa lama de fogo esperando a hora de ser jogado. Agora, quem vai para o céu? A Bíblia diz que está dormindo. João, Pedro, Paulo, meu pai. Quem morre por Jesus está dormindo. Quem vai para o inferno, não. Além de estar acordado, está numa lama de fogo. Ainda não está no lago de fogo. Está numa lama de fogo. E a Bíblia diz que é fogo e enxofre. Você sabe por que fogo e enxofre? Porque o enxofre faz a chama na gente sem se sentir mais quente do que o fogo está. Se o fogo está com, vamos dizer aí, 200 graus de temperatura, se você botar com enxofre, essa sensação vai a 500. Agora, você imagina sua filha, seu filho, seu marido no inferno, porque não deu ouvido o que a Bíblia diz. Poxa, é difícil libertar dos vícios? É. Difícil libertar de promiscuidade? É. É difícil se libertar de... é difícil, mas é. Agora, mais difícil é você não lutar para se libertar e você ir para o inferno. Aí disputa o popular, aí lascou. Aí já era. Pode acender vela, pode pedir a Margarida, a Joana, a Joaquina, quem você quiser. Aí o povo pega, bota uma vela na mão do outro. O que é isso? Para iluminar o caminho. Poxa, se ele não procurou o caminho iluminado vivo, você vai pedir para o coitado morto lá ter o caminho iluminado por uma vela. Rapaz, ele não precisa de vela não, porque ele já está num lugar que tem tanto fogo. Então entenda, se você não cair nessa realidade, eu já disse isso aqui umas vezes, eu muitas vezes fico na igreja, na luta para não pecar, é muito também por causa do medo de ir para o inferno. Entendeu? Então, se liga nessa realidade. Perturba tua filha, teu filho todo dia. Você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Você já está me enchendo o saco, mãe. Vou encher mais, você precisa de Jesus. Porque se ele for se ele morrer antes de você, meu filho, eu como mãe, como pai, eu não tinha paz na vida amanhã. De jeito nenhum. Quando a minha não quis aceitar Jesus, pela primeira vez, ele aceitou, eu nem sabia falar. Eu disse a ele. Quando ele saiu, a mulher aceitou, nem ele mesmo soube, eu vim saber no outro dia. Aí eu fiquei no pé dele, agora é a sua vez. Bora, olha. Tem um pastor e bom, viu aí, olha. Olha, tá aqui, ó, ele, ó. Menino, é ele e a mulher. Amanhã depois eu vou. Você vai. Não deixa eu ir primeiro sem você ir, porque senão dou no cascudo, tão grande. Eu afundo a sua cabeça. Tá certo, mãe, tá certo. Agora quando o pastor passou mais aí, bom, a senhora que parou lá, eu disse, olha, o povo disse, mãe é ruim quando está com você, mas não é. Até que é bom. Irmãos, tem eu ouvi um vídeo de eu acho que ele é pastor, é pastor,
Que ele dizia o seguinte, ele disse que um jovem disse que não conseguia se libertar do pecado que ele tinha. Aí ele já tinha feito de tudo com esse jovem e ele não conseguia. Esse jovem disse, pastor, eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu oro, eu jejuo, eu já fiz de tudo e não consigo me libertar. Aí ele disse, então faça o seguinte. Vocês que têm um vício, que não conseguem se libertar desse vício, faça essa oração que esse pastor ensinou para esse jovem. Quando você vier a tentação para você fazer aquilo que você é viciado, você saia para fora, olhe para o céu e diga, Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor não é suficiente para mim. Vocês entenderam? Está sendo contra Deus. Porque uma coisa que Deus não é o suficiente para ele. Exatamente, Vera. Ele é o diabo, quem dá. Ô Vera, quando você pega um cigarro e você não consegue, você está fazendo uma escolha. Eu não consigo me libertar desse cigarro. Então você olha para o céu e diz, Senhor, eu vou fumar porque o Senhor não é suficiente para mim. Não, isso eu não digo não. Diga, até ele tornar suficiente na sua vida e você deixar o cigarro. Porque a gente fica com sentimento de culpa quando a gente diz isso. E esse sentimento de culpa vai tirar o vício. Você... Eu não vou dizer contra Deus. Ô Vera, Deus está sendo suficiente para você? Graças a Deus, todo dia e toda hora. Não está. Chama de cigarro. Se ele tivesse sendo suficiente, você resistia. Eu estou sujando o templo do Espírito Santo com esse fumo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Como é que Deus vai habitar num corpo cheio de fumaça, cheio de droga? Porque cigarro é uma droga. Aí quando você olhar para o céu e disser assim, Senhor, eu vou fumar esse cigarro porque o Senhor não é... Você não vai se sentir bem quando você falar isso. Tá entendendo? Você não vai se sentir bem. Você vai se sentir bem, irmão Zé Luiz? Falar isso? Você fica com vergonha. Você vai se sentir mal. Você vai se sentir constrangido. Imagina a cena, para você entender. Agora talvez não entendeu 100%. Não, eu entendi. Agora só uma coisa. Só olhar para cima e dizer e cair lá no seu posto a chorar. É para isso que... Exatamente. Porque dentro de você está gerando arrependimento. É isso que essa oração vai fazer. Gerar arrependimento dentro de nós. Espera aí. Jesus é tão bom comigo. Por exemplo, nós falamos aqui que nós éramos viciados em masturbação. Aí, se eu fosse ainda, aí quando eu fosse masturbar, eu olhava para o Senhor e dizia, Senhor, eu vou masturbar porque o Senhor não é suficiente na minha vida. Aquilo ia me causar um impacto. Meu Deus. Uma tristeza. Que absurdo é isso que eu estou dizendo. Então, já que eu sei que Deus é suficiente, eu não vou fazer isso. Estou entendendo? Então, é uma frase que ajuda você a se libertar. Entendeu? Entendeu, irmão Zé Luiz? Eu entendi. Entendeu, Zé Vera? Entendeu, Vanessa? Entendeu, irmã Maria, irmã Adriana, irmão Adão? Vocês entenderam o que essa oração vai fazer na minha vida, se eu for sincera com Deus? Senhor, eu tenho esse vício. O Senhor não está sendo suficiente na minha vida, por isso que eu vou fazer isso. E quando eu tenho vontade que às vezes bate a vontade de instalar o Kawaii, o TikTok, todo dia que eu abro, a liga do Instagram tá lá, instala o TikTok, instala o Kawaii, instala o TikTok. Parece que só sou eu que tenho no mundo para mandar tanta mensagem, instala o Instagram, instala o TikTok. Quando dá, toda vez vou instalar, vou botar um seguidorzinho aqui no Kawaii. Aí eu uso exatamente essa frase. E aquilo já um bloqueio dentro de mim. Vou nada instalar não. Deus já mandou desinstalar lá atrás para poder instalar de novo. Aí eu já saio dali, já vou ouvir uma música, vou ouvir um louvor, vou ouvir uma pregação, já saio dali, já esqueço. Aí já não é descansando. Já aconteceu, irmão Luiz. Vou dizer uma coisa aqui que foi quando eu não Porque quando a gente fala, gera tristeza em nós e saber que a gente não consegue. Vou dizer uma coisa que eu nunca disse, nem Antônio. Eu já fiz tanto essas coisas na minha vida, e tinha época de eu ficar negócio de uma hora e meia no banheiro, tomando banho, até a minha consciência me fazer eu me sentir vivo. Tomando banho, haja água.
Porque ele tinha nojo de mim. E pode ter certeza, depois que você fuma, faz qualquer erro, bate o sentimento de arrependimento em você. Bexiga, desgraça, para que fiz isso? Bate ou não bate? Bate. Ô Vera, nós não estamos aqui apontando o dedo para ninguém não, viu? Nós estamos aqui dizendo que nós entendemos a luta que é para ser liberto de qualquer vício. É de qualquer vício. Gente, vocês acham que não existe vício da mentira, não? Existe. Tem gente que é viciada em mentir. Não quer mentir, mas mente quando mentir. Existe, gente. Existe vício de tudo. Então, que nós venhamos pensar em Deus, como Ele fica triste quando Ele não é suficiente na nossa vida, que nós temos que ter outra coisa que Ele não se agrada para preencher o espaço que é dele. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque senão minha mãe depois vai cobrar tudo. Vai buzinar tudo na minha orelha. Por que você não me disse? Eu fiquei dizendo, pô. Já passou do horário, a gente falou demais, mas assim, era uma experiência que eu queria contar para vocês terem ideia de que a gente está falando aqui de alguma coisa que a gente não passou. Nós passamos, e às vezes eu acho que Deus permite que a gente passe por certas coisas que é para entender o outro que está passando e ajudar. Porque é assim, eu acho assim, que a gente não só está plantando roça, tem que plantar o espinho, né? Porque se eu só vivo abundância, não, já passou. Não, a gente não é plantar, irmã, a gente não só colhe rosas, né? A gente também colhe os espinhos. Né? Então, assim, toda jornada vai ter dificuldade. Não existe no mundo essa passagem sem dificuldade. E principalmente aquele que quer andar certinho com Jesus, pense como o diabo. Se eu fosse olhar o que a maioria da minha família não queria, porque eu aceitei Jesus, muito me recordaram. Não queria mais nem ver. Mas depois fui levando sem crítica, sem bater de frente. E hoje em dia todos eles me abraçam. É desse jeito, é só perseverar. É fácil a gente esperar? Não é. Mas não existe outra maneira. Agora, quando a gente espera por algo que a gente tem certeza que vai acontecer, fica melhor. E eu digo para vocês, gente, Jesus tem um tesouro escondido para cada um daquele que chegar naquele dia e ele disser, vinde, bendito do meu Pai. O melhor tesouro que Jesus tenha preparado para nós, jamais a gente vai imaginar. E a vida eterna ao lado dele, pode sofrer o que for aqui na terra, mas é melhor do que qualquer sofrimento que a gente tenha. Então vamos perseverar, sofrendo muito ou pouco, tendo muito ou pouco, persevere no Senhor, que Ele dá a vitória. Amém? Vamos tirar dízimos e oferta, pastor? Que a Helena já está ali aperreada. Ô Helena, eu vou pegar um negócio para tu, Helena. Vou pegar um negócio para tu. Tu quer? Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra que lutar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Quem vem amanhã diz amém? Amém. Maravilha. Olha, eu já disse ao senhor que eu só deixo de vir aqui quando o senhor deixar. Mas enquanto não, Tá difícil. eu estou com a Bíblia na mão todo dia para lá e para cá. Maravilha. Vamos orar? Glória a Deus. Irmã, eu nem leio o versículo dele hoje. Não é por isso que o senhor está meio chateado, não, né, irmão? Não. Hoje, na verdade, nem teve pregação. Um culto como esse Abençoado. a gente contou experiências para você saber que na dificuldade que você tem para se libertar de qualquer um que seja dos vícios, a gente já passou. E outra coisa, viu? A briga continua para não voltar. Continua. Para não voltar. Porque se cair de novo, para levantar de novo, meu amigo, Vai ser pior. é difícil. Vamos lá? Senhor Deus. Ainda bem que a Bíblia diz que o Senhor, onde estiver, diz que na sua palavra que onde tiver 2 ou 3, é onde no teu nome o Senhor está no meio. Então significa que não é no meio da multidão que o Senhor está, apesar de também poder estar, se quiser e se der em lugar. Mas o que me alegra o coração é saber que o Senhor está entre nós, mesmo sendo nós poucos, mas o Senhor está no meio. Pai, e através dessas experiências, que aqueles que vão assistir e aqueles que estão aqui possam se sentir tocados, Senhor, para se libertar de qualquer vício, seja ele do vício da mentira ao da pornografia. Pai, tenha misericórdia daqueles que não estão conseguindo e que através de um culto como este possam entender da necessidade da libertação e pedir socorro, pedir ajuda, para que possam ser retirados deles esses desejos e que eles possam chegar no céu junto conosco, se libertando do inferno que está embaixo. Pai eterno, muito obrigado pela irmã Adriana, muito obrigado pela Vanessa e suas filhas, muito obrigado pelo irmão Marinho, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pela Vera, muito obrigado pelo irmão Luiz, muito obrigado pelo irmão Adão, muito obrigado pela tua igreja que está aqui, e que juntos amanhã, Senhor, dá-nos força para estar aqui, adorando, louvando e enaltecendo o teu nome, em nome de Jesus. E você diz, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e das consolações do Espírito Santo seja com você e a sua casa. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Amanhã estamos aqui. Ô, irmão, só uma coisa, para ficar finalizado mesmo o que eu estava dizendo. Aquela amiga que eu andava com ela na época, né? Tinha 2 que eu andava com elas nos barzinhos. Quando eu fiz uma aliança com Jesus e verdadeiramente me converti, não, Vera, graças a Deus eu consegui ganhar elas para Cristo. Então eu comecei a ir para a igreja, elas diziam, e aí, Tânia, vamos? Eu digo, não, eu vou para a igreja, vamos? Elas começaram a ir e as 2 estão, quer dizer, uma está sem ir, né, porque está doente, mas a outra está lá indo para a igreja. E através dela, aquelas outras amigas delas, algumas aceitaram Jesus. Então, quer dizer, eu queria dizer para vocês que vale a pena a gente continuar insistindo e dar um bom exemplo, porque se eu continuasse indo para os barzinhos com ela, mesmo estando na igreja, elas jamais iam aceitar Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? E amanhã estejam aqui.